por fim, a gente entra aqui na parte da nossa prova, né, onde a gente vai testar as habilidades do personagem. Esse teste de habilidade funciona da seguinte forma, pessoal. A gente vai para a escrita, né, e às vezes a gente para e pensa assim, pô, mas eu não sei escrever tão bem e tal. É normal, né, às vezes a gente sentir isso. Mas vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Então eu fiz esse esqueminha aqui de construção narrativa para facilitar realmente os passos, coisas para vocês seguirem, para você começar a escrever com uma certa facilidade. Então começa da seguinte forma, olha. Eu tenho o meu personagem, certo? Que pode ser um protagonista, pode ser um NPC na história que eu quero contar. No caso que a gente está desenvolvendo o personagem, então eu vou pensar que ele vai ser meu protagonista, tá? E aí eu faço aparecer para ele um problema. Esse problema ele pode ter diferentes raízes aqui, ó. Então ele pode ser um problema em relação ao mundo do meu personagem, pode ser um problema pessoal, que vai estar um pouco mais na esfera pessoal dele, pode ser um problema com um NPC, né? Um NPC eu coloco como sendo um outro personagem, mas né, não é controlado por a gente, mas é um personagem que ele tem uma certa relevância, tá? Não é um personagem qualquer. Ou pode ser um problema de técnica. Técnica eu vou levar em consideração as habilidades do meu personagem. Beleza? Então eu defini aqui meu personagem e vou trazer um problema para ele. Depois que eu trouxe esse problema, eu vou caminhar aqui para o lado da solução. Então, como que ele resolveria esse problema? Será que ele ia utilizar algum item, algum equipamento? Ele utilizaria alguma habilidade? Ou ele vai precisar de algum NPC? Ou seria alguma coisa relacionada ao mundo? Quando ele estiver tentando resolver esse problema, faz ele fracassar na primeira tentativa. Né? Não entrega tudo de mão beijada pro seu personagem, não. Então, na hora que ele fracassar, você volta. Porque um fracasso ele pode se desdobrar, né, gente, em um outro problema. Então ele fracassou, ele voltou para cá. Ó. Aí você continua. Né? Qual foi o problema? Pô, em relação ao mundo, pessoal, NPC, técnica, né? Depois que ele tentou alguma coisa aqui, beleza, vem para a solução. Da solução, você vai para a conclusão. A conclusão como é que foi? Né? O que o seu personagem concluiu disso? Ele teve um aprendizado, ele foi reconhecido, ele teve uma evolução, ou será que no final das contas a conclusão trouxe para ele um fracasso total? Certo? Para trabalhar isso aqui, a gente vai usar a ficha que a gente construiu do nosso personagem, porque vai ficar fácil a gente conseguir entender como que ele vai lidar com esses problemas. Então vamos supor, vamos voltar naquela história daquele personagem que eu havia falado lá do metrô. Aquele personagem, então, ele se depara com um problema. Esse problema tem a ver com o mundo dele. Então ele estava lá no metrô, né? Eu vou começar a trazer algumas situações um pouco mais absurdas, só para a gente né, trazer um gostinho um pouco mais fantástico aqui para essa história. Então vamos pensar que o personagem, ele estava no metrô com aquele arco né, que ele usava nas costas, e aí, na verdade, não vou colocar mundo, não vou colocar um NPC. Ele estava parado naquele ponto, né? Ele estava parado naquele ponto porque existia um duelo entre ele e um outro arqueiro. Então eu, como observador, daqui a pouco vi que chegou uma outra figura muito esquisita dentro ali daquela estação de metrô, né? E ficou numa plataforma oposta, né? Tá do outro lado ali do trilho. E os dois estão se encarando. Nisso, eles começam a trocar flash. Então eu trouxe aqui um NPC. Depois eu vou definir quem é esse NPC. Eu falei que é um cara esquisito lá também, igual o meu personagem. O que vai acontecendo com as pessoas em volta? Todo mundo sai correndo, né? Será que as flechas são flechas reais? Será que são flechas mágicas? Aí são coisas pra gente definir depois. Então ele começa a enfrentar esse NPC, né? Chega um momento aqui que ele tem uma ideia para conseguir vencer. Essa ideia pode ter a ver com a habilidade dele. Então ele lança uma flecha diferente, uma flecha mágica aqui, né? Que, sei lá, tenta desarmar o oponente dele. Só que aí ele sofre um fracasso na primeira tentativa. Ao invés dele desarmar o oponente dele, foi uma flecha que foi rebatida e ele foi desarmado. Então, se ele foi desarmado aqui nesse caso, o que ele perdeu, né, pessoal? Ele perdeu um item, mas ao mesmo tempo ele perdeu uma técnica, né? Que era algo que ele usaria. Qual que é o problema que ele passa até agora? Técnico, talvez.
né? Ou poderia ter habilidade aqui também, são só algumas sugestões. Então, se ele tem esse problema, como é que ele vai conseguir resolver? Pô, surgiu um problema agora de técnica, né? Ele tá sem a arma dele. Ele pode tentar, então, correr e entrar no metrô para fugir de lá. Na hora que ele entra no metrô, o metrô está relacionado ao quê? Ao mundo, certo? O metrô está relacionado ao mundo do meu personagem. Então, ele achou como solução o mundo. Isso me leva até a conclusão. O que acontece na conclusão? Ele aprendeu alguma coisa? Pode ser. Pode ser que ele aprendeu que aquele personagem, o NPC que ele estava enfrentando, é muito mais forte do que ele pensava. Ou pode ser que eu traga isso aqui para o fracasso. Que se ele não tivesse perdido aquele combate, né? Se ele não tivesse fugido, algo muito bom ia acontecer, mas como ele fugiu, algo muito ruim pode acontecer. E aí a gente começa a entrar numa outra história sobre o fracasso do meu personagem. Entende? Então, uma história fácil, né? Rápida aqui, só pra gente ver. Como eu trouxe aqui, né, que ele falhou nessa primeira tentativa, isso já me coloca, pelo menos nessa situação, que meu NPC ele tem certo nível de superioridade em relação ao meu personagem, que pode ser uma superioridade técnica. Então, se eu tivesse feito, imaginando o jogo de RPG, né? Se eu tivesse feito um teste aqui, ó, se eu tivesse jogado, né, um dado para ver se eu conseguia fazer tal coisa contra aquele meu NPC, por conta da minha falha, provavelmente eu fracassei, né? Foi um teste aqui que eu fracassei. Então, a minha habilidade que eu considerei aqui é mais baixa do que a do meu oponente. Legal? Então, se eu tenho essa ficha montada, ela nos ajuda a trabalhar nessa parte. E aí você pode ir inventando outras histórias depois disso, né? Ele fugiu no metrô, será que o cara foi atrás dele? Será que não foi? Pensa dessa forma, tá, gente? Pra gente começar a construir. E aqui é legal porque a gente colocou o personagem à prova. Né? Se eu definir as habilidades dele, e isso a gente pode associar às vezes com mecânicas de jogo também, né? Como eu falei anteriormente, a gente consegue montar praticamente qualquer personagem seguindo esses passos, né? Seguindo uma ficha de personagem, mesmo de um RPG que não tem nada a ver com o jogo, você consegue definir isso e entender se eles ia se dar bem ou mal em N situações. Ok? Bom, então você vai usar aqueles dados, né, que você conseguiu sobre os seus personagens para definir os sucessos e fracassos dele durante essa construção narrativa.